Pastor Giovanni, nós estamos entrando agora no Jardim da Tumba e vamos, inclusive, ao findar desse momento, desse vídeo, ministrarmos a Santa Ceia. É importante já pedir a todos que preparem o pão e também o cálice. Nós estamos no Jardim da Tumba, aqui que pertencia a José de Arimateia, e ele cedeu esse espaço, é claro, para o sepultamento do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para sempre. Agora um detalhe, mesmo sendo de José de Arimateia, ele não fez uso com a sua família. Ele simplesmente deixou porque ele sabia que a história iria revelar que a tumba ficou vazia e que as nações do mundo viriam aqui para conferir essa ressurreição. Que sensação, pastor Giovanni? Bom, pastor, é uma sensação semelhante ao que eu senti no Gólgota aqui acima. Sim. Inclusive nós vamos fazer umas imagens, né? Mostrando para todos. Mas aqui foi aonde colocaram o corpo do nosso Mestre Jesus. E ali tem igual na tumba de Lázaro, né? Isso, como vamos dizer, uma ventarola, né, para lançar especiarias, perfumes e tudo aquilo que os membros da família que estimava o morto faria, que foi no caso das Marias, e quando eles chegaram aqui, o corpo de Jesus já não estava mais nesse lugar. Eu estou falando, está me arrepiando, pastor Giovanni, porque todas as vezes que eu entro nesse lugar, vem na minha mente o seguinte pensamento: nem nos meus melhores sonhos, nem nas maiores manifestações de Deus na minha vida, eu imaginei um dia ter oportunidade de visitar a tumba onde o nosso Salvador esteve sepultado. E como todos podem ver, está evidenciado, o corpo dele não está mais aqui. Porque ao terceiro dia, na manhã de domingo, ele ressuscitou. Glória a Deus. Que lugar tremendo, que leveza, que presença de Deus aqui nesse lugar, pastor Claudinei. É indiscutível a presença de Deus aqui, sabe? O que me deixa impactado, pastor Giovanni, você que está em casa, é que estando aqui, vamos dizer, todos os dias é uma glória diferente, é uma manifestação diferente, e não é que nós estamos idolatrando o lugar, não é nada disso. Você que está nos acompanhando, eu creio que você está entendendo, porque você é espiritual para entender. É uma gratidão, uma satisfação de saber que aqui esteve o corpo do nosso Salvador e que esta tumba, esta sepultura não foi capaz de detê-lo. Ele vive. Se ele estivesse morto, os restos mortais dele estariam aqui. Mas ele vive e reina para sempre. E nós vamos mostrar para você todo esse espaço do Jardim de José de Arimateia. Nós vamos aqui agora ao lado para mostrar para você como que a pedra rolava para fechar a entrada da sepultura. Pastor Claudinei, eu estou com vontade de falar em mistério com Deus. Aleluia. Estou com vontade de, sabe, há uma graça que me envolve, que te envolve, que envolve a todos. Sinta essa graça aí, aonde você Aleluia. está. Ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós, ele vive, aleluia, glória a Deus. Aleluia. O corpo dele não está mais aqui. Louvado seja Deus. Que bênção, pastor Claudinei. Aleluia. Muitas bênçãos. Muito grande. Vamos mostrar aqui, pastor, na entrada aqui. Onde a pedra era posta. A pedra, ela era colocada, né? Ela rolava até lá, aquele canto. Você pode ver que tem um corredor da pedra, vala, uma né? vala onde segurava a pedra. E ela vinha
até aqui. Aqui, ela fechava todo esse espaço. Essa parte aqui, pastor Giovanni, é nova devido a um terremoto que aconteceu. Então eles refizeram essa parte aqui para não cair o restante de toda a rocha. Mas você pode ver que essa parte aqui, a rocha é uma só, sem emendas, porque no terremoto ela permaneceu intacta, né? Agora o interessante, cadê a pedra que foi rolada? Não se encontra mais vestígios dela aqui. Pastor Claudinei, a pedra não está mais aqui. Eu tenho uma teoria que eu quero passar para os irmãos. A Bíblia fala que houve um terremoto naquele dia. Se vocês observarem aqui, nós temos fissuras de terremotos. Ó, essa fissura começa lá. E essa fissura, ela vai percorrendo até onde estava a pedra. Você percebe que aqui foi uma reforma que fizeram para não cair todo o restante. Eu acredito que essa pedra foi esmiuçada. Sem dúvidas. Esmiuçada. Por isso ela não existe mais. Mas nós temos aqui uma réplica dessa pedra, que ela está aqui. Bem aqui. A réplica em um tamanho menor, claro. 3 vezes maior, você pode colocar aí a pedra que tampava o sepulcro do nosso Mestre Jesus. Agora, pastor Giovanni, chega aqui. Eu vou mostrar algo para você. Vem cá. A Bíblia diz que naquela manhã que Jesus ressuscitou, aqui ao lado, bem aqui, e aqui também esse lado, tinham 2 anjos, que quando as mulheres chegaram, né, elas deduziam que era o hortelão que cuidava aqui desse jardim. Mas na realidade não era, eram 2 anjos que dizia claramente: a quem vocês procurai? Nós estamos procurando a Cristo, o Machia, que morreu na sexta e foi sepultado aqui. E aquela resposta foi impactante. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. E essa fala, ela quebra, sabe, qualquer vestígio de dúvidas da ressurreição dele, pastor Giovanni. O senhor falando isso, eu estou vendo a cena. Maria Madalena aqui, as outras foram, e ela ficou aqui, tentando entender cadê o corpo do mestre. E a Bíblia diz que de repente, quem sabe ela de costas aqui, alguém chega e coloca a mão no seu ombro e pergunta: Maria, por que choras? E mal sabia ela que aquele era o próprio Cristo ressurreto que se apresentou para ela aqui nesse lugar. Isso é glorioso. Aqui está a parte que nós já vamos ceiar com você, tá? Nós vamos colocar aqui em cima o pão e também o cálice, porque essas pedras também fazem parte daquela estrutura que você viu dentro da tumba, que como se fosse escavada. Essas pedras foram tiradas de lá, como aquela que o pastor Giovanni mostrou. E nós vamos colocar aqui o pão e o cálice e vamos ceiar juntos. Já prepara aí já o pão, prepare já o cálice. Eu estou me arrepiando, que coisa gloriosa, meu Deus do céu. Aleluia, alagaçuribicai. Prepare, nós já vamos ceiar. Antes de ceiarmos, pastor Giovanni, vamos mostrar um pouco o jardim? Essa parte aqui, ó. He is not here, for he is risen. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E aqui, João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Eu vou colocar aqui agora o nome do Ministério Milagres Extraordinários, representando todas as árvores genealógicas que nos assistem diariamente. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. M, E. E eu agora vou escrever aqui o nome do Ministério Povo da Fé, representando a todos que nos acompanham, que nos assistem, que têm abençoado os projetos missionários, feito as suas contribuições, as suas sementes, que tenham credibilizado aquilo que nós temos passado aqui. Lá. Ministério. Tá aqui.
a representação dos dois ministérios, Milagres Extraordinários e o Ministério Povo da Fé. Unidos até a vinda de Cristo, até a eternidade. Está aqui. E nós vamos estar orando diariamente por vocês. E eu tenho certeza que Deus há de recompensar todos que têm feito parte da manutenção desses dois ministérios. Vamos para cima. Nós estamos aqui para celebrar a ceia com todos vocês. Estamos aqui no Jardim da Tumba, em um lugar especial, tá? Isso aqui é uma sala que estão algumas das pedras que faziam parte da base da tumba de Jesus. Se você olhar na tumba, você vai ver que no meio foram tiradas algumas pedras e do lado também. Essas pedras estão aqui, aonde está o cálice e o pão que nós vamos ceiar com vocês aqui agora. Você pega o seu pão, pega também o cálice que nós vamos consagrar aqui agora, pastor Giovanni. Isso é de uma grandeza, né? Realmente. Nós estamos aqui no local onde Jesus foi sepultado, aonde ele ressuscitou. E nós vamos agora participar do corpo e do sangue de Cristo, como ele mesmo instituiu a ceia com seus apóstolos. Nós vamos fazer esse ato profético, renovando, para nos lembrar dessa nova aliança. Nós vamos consagrar o pão e também o cálice aqui agora. E você que está em casa, levante para cima que nós vamos consagrar aqui agora com todos vocês. A Bíblia Sagrada diz, né? Nós vamos orar primeiro e depois vamos estar falando a passagem bíblica. Altíssimo Deus, na tua presença nós apresentamos esse pão para que venha ser transformado na tua carne e esse suco de uva para ser transformado no teu sangue. Abençoa-nos e nos fortaleça. Nós estamos aqui para renovar uma aliança contigo dentro do Getsemane, sobre as pedras que fizeram parte da tua sepultura. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia Sagrada diz, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Amém. A Bíblia Sagrada diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei. Este é meu corpo, que é partido por vós. Como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, eu digo a todos, comamos da partícula do corpo de Cristo. Senhor, obrigado por esse momento tão precioso, onde estamos participando do teu corpo, que foi moído por nossas transgressões. Deus, que através desse símbolo, nós venhamos obter saúde, que as nossas enfermidades sejam sanadas. Cure a alma, o espírito e a carne. É o que nós profetizamos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice dizendo, esse é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Este é o sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, eu digo a todos, bebamos do sangue de Jesus para a nossa própria salvação. Graças te damos, Senhor, pelo teu sangue que foi vertido na cruz. Aleluia. Todo o teu sangue foi esgotado
para que hoje tivéssemos vida. O teu sangue que purifica Aleluia. e que nos torna tão branco como a neve. Aleluia. Alvo mais que a neve. Graças te damos. Obrigado, Jesus. Amém. Que a bênção de Deus repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus te abençoe. Amém. Pastor Claudinei, nós temos que passar isso para o povo entender como que esse lugar que nós vamos gravar hoje é um lugar especial, importante, e como os impedimentos aconteceram. Nós viemos aqui 4 vezes para conseguir gravar esse lugar, e hoje, quando chegamos aqui, nos deparamos com a câmera sem bateria. Do nada, a câmera ficou sem bateria, e aí improvisamos um celular. Porém, o meu microfone falhou. O meu microfone não pegou do nada, estava marcando aqui tudo certinho, né? Você vê aqui tem um medidor, tudo certinho. E parou o microfone, foi uma guerra, mas acredito que vocês conseguiram ouvir tudo aí que a gente quis passar, né, pastor Claudinei? Exatamente. Aqui em Israel existem alguns lugares, né, alguns pontos que travam-se grandes batalhas espirituais. O Jardim da Tumba é um ponto, o Gólgota é outro ponto, tá? A Via Dolorosa, o que chegou até você de imagens da Via Dolorosa não se compara com a dificuldade que foi para gravar, né, esse documentário, e tantos outros lugares. Cafarnaum também foi uma grande dificuldade para nós gravarmos e enfim, graças a Deus conseguimos. Eu creio que você conseguiu entender a precisão do conteúdo e eu peço a você que nos ajude compartilhando esse vídeo, deixando o seu like, passando para frente, para que outras pessoas venham ter acesso a esse documentário e automaticamente ter a fé renovada na presença de Deus. E outra coisa, pastor Claudinei, nós precisamos continuar com o nosso trabalho missionário, não pode parar. As nossas crianças em Yamatanda precisam da gente, lá nos ribeirinhos da Amazônia também. Nós pedimos a todos, nos ajude, gente. Vamos para cima, porque nós estamos numa missão de comprar uma viatura missionária. Vocês sabem do acidente que aconteceu. E eu repito aqui o que eu disse no vídeo anterior, nunca foi tão difícil granjear recursos para um projeto como está sendo agora, pastor Claudinei. Exatamente, está bem difícil, né, de nós conseguirmos atingir a meta. Lá na África há um problema, não sei se é um problema ou uma solução no meio deles, mas não se vende nada financiado, não se vende nada à prestação. E se for vender a prestação, primeiro você paga todas as prestações para depois usufruir daquilo que você deseja. Então, nós temos pressa, é urgência. É, né? Urgência. Não dá para pagar 36 parcelas para depois ter o carro, pagar 20 parcelas para depois ter o carro. Temos que comprar esse carro urgentemente, porque isso está atingindo as refeições semanais das crianças. Paz e graça a todos os irmãos do Ministério Povo da Fé. Meus irmãos, sofremos aqui acidente de carro e a condição do meu carro que ficou esse aqui que os irmãos estão vendo. Graças a Deus não houve ferimentos físicos, todos que estavam aqui saíram realmente bem, graças a Deus. E agora estamos aqui lutando para ou consertar o carro ou compramos aqui um carro novo. Eu não sei se dá para consertar mesmo, agora estamos removendo aqui os pneus, mas precisamos aqui ou consertar ou comprar aqui um veículo novo. Nós temos várias igrejas, lugares diferentes, crianças que estão uma distante da outra. O pastor Claudinei e o pastor Giovanni já andou conosco aqui em vários lugares e visitamos aqui as congregações. Não é nada fácil para fazer aqui visitas e esse carro é que nos ajudava para fazer missões, mas infelizmente ficamos aqui sem como para podermos aqui caminhar e fazer missões. Você que me acompanha, eu peço de coração mesmo, se sentir de coração e poder nos ajudar, estarei aqui agradecendo bastante, porque preciso de um veículo para fazer aqui movimento. Se sentir de coração e poder nos apoiar, entre em contato com o pastor Giovanni, que nós estaremos aqui agradecendo de coração. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Isso está dificultando até mesmo as idas e vindas do menino Inácio até a cidade da Beira. Então nós pedimos encarecidamente a todos vocês, nos ajude, e nós pedimos a você, olhe com carinho para essa situação e nos ajude a adquirir essa viatura o mais rápido possível. O que o senhor está falando é tão importante, e eu quero conscientizar a todos que quando nós foi preciso socorrer a menina Margarida, nós conseguimos em um tempo rápido. O Inácio também, né? Foi uma bênção, graças a Deus. Quando foi preciso construir casa
para as viúvas que estavam morando em, sabe, aquilo não é casa, nem um baiucas, né? Um muquifo, né? Exato. Inundado pelas chuvas, nós conseguimos, foi rápido também. E agora estamos com a dificuldade que não envolve uma viúva, não envolve uma criança, a Margarida ou o Inácio, envolve toda aquela comunidade. Mais de 1.000 crianças em Amatanda e 4.000 crianças nas outras bases, totalizando o número de 5.000 crianças que estão sendo atingidas pela falta desse veículo. Só para você ter uma ideia, dessa Páscoa agora, nós já tínhamos tudo programado para fazermos uma celebração lá no vilarejo dos Albinos. Mas nós não tivemos condições de chegar até lá porque não tinha viatura. Então, quer dizer, os albinos passaram essa Páscoa como um dia comum, né? Como um dia de ameaça, um dia esquecido, um dia como os demais. E poderia ser tão diferente se nós tivéssemos a viatura, pastor Giovanni. Mas nós vamos conseguir, pastor Claudio. Amém. Eu acredito ainda que até o final dessa semana nós teremos notícia de vitória. Amém. Contamos com a sua ajuda. Nos ajude, vamos para cima. E a música, né? Não pode faltar a canção do Ministério Povo da Fé. Deus abençoe. Deus abençoe. Povo da Fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto em Amatanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade. Já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola Povo da Fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano para trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo para as crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores para as famílias da comunidade.
Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos. E ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó Costeja a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era água quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tinha lá leite, não tinha lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Então, não é uma tarefa fácil. Não aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.